O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: escutai todos e compreendei. O que torna uma pessoa impura não é o que entra nela vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam uma pessoa impura. Palavra da salvação. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 22º domingo do tempo comum. Estamos no último final de semana de agosto, o mês vocacional, o mês que nós refletimos a cada domingo um tipo de chamado de Deus para a igreja, para a missão na igreja e no mundo. Vimos lá no primeiro domingo chamado às vocações ordenadas. No segundo domingo, a vocação de constituir família. No terceiro domingo, a vocação religiosa consagrada. No quarto domingo, a vocação leiga de servir na igreja, em alguma pastoral. E neste domingo, nós celebramos, para fechar o mês vocacional, a vocação do catequista, da catequista, daquela pessoa que tem esse ministério na igreja. E as leituras de hoje ajudam-nos a pensarmos sobre essa e todas as outras vocações que nós celebramos neste mês de agosto. Portanto, a mensagem ou as mensagens
que vamos extrair dessas leituras servem para todos nós, para a nossa missão, para o nosso chamado. O tema central da liturgia deste final de semana é sobre a palavra de Deus. Aqui contém as leis de Deus. Aqui contém os ensinamentos de Deus. Aqui contém as diretrizes que conduziu o povo hebreu à terra prometida. E que se nós a vivermos plenamente, ela nos conduzirá a Jerusalém celeste. Por isso é muito importante nós avaliarmos como é que nós estamos vivendo esta palavra. É disso que nos falam as leituras de hoje. Antes de falar delas propriamente dito, gostaria de lembrar que na missão e agora ministério dos e das catequistas, um dos primeiros ensinamentos que os catequistas passam para nossas crianças, adolescentes e jovens é sobre os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus têm uma importância gigantesca na história da salvação e na nossa salvação. Viver os mandamentos é muito importante e é por isso que os mandamentos consistem num dos primeiros ensinamentos que os catequistas ensinam para nossas crianças. Os mandamentos de Deus, atualmente, são 10. Antigamente, eram mais de 600 mandamentos. Tanto que Jesus teve uma preocupação muito grande. Será que as pessoas vão guardar todos esses mandamentos? E aí então, para facilitar, não para diminuir a qualidade dos mandamentos, ele disse, olha, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, todos os mandamentos serão naturalmente vividos. E é isso mesmo. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida e nós amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos, todos os demais mandamentos serão cumpridos. Vocês podem observar nos 10 mandamentos. Os 2 primeiros, ou o primeiro, está relacionado a Deus. Os outros todos estão relacionados aos nossos relacionamentos com as pessoas. Por exemplo, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo ou o marido da próxima, não levantar falso testemunho, não tomar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. Todos os mandamentos são relacionados às nossas relações com o próximo. Perceberam como a sabedoria de Jesus é importante quando ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que todos os outros mandamentos naturalmente serão cumpridos. Por isso eles são tão importantes. Por isso é o primeiro ensinamento que o catequista tem como missão ensinar para os catequizandos. Mas não para decorá-lo como um papagaio decora uma frase ou falas, mas para guardá-los no coração. A palavra decorar, no sentido original do latim, significa guardar no coração. Cor, no latim, é coração. As coisas que guardamos no coração, nós não as esquecemos jamais. Pessoas e situações e aprendizados que guardamos no coração, isto é, que decoramos,
no verdadeiro sentido da palavra, são eternizados na nossa vida. Jamais nós esquecemos. Nós não esquecemos quem amamos. Nós não esquecemos as coisas boas que aprendemos. E os mandamentos devem ser algo bom na nossa vida. Por isso precisamos decorá-los, no sentido de guardá-los no coração. Portanto, catequistas, a missão de vocês é ensinar os catequizandos a guardar os mandamentos no coração, a decorá-los neste sentido de fazer com que os mandamentos tenham sentido para a vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem ou desse adulto que está sendo catequizado, preparado para viver a doutrina e a sua fé. Assim, a primeira leitura que nós ouvimos, que é do livro das leis do Antigo Testamento, o Deuteronômio, fala que a condição primordial para o povo hebreu entrar na terra prometida seria viver os mandamentos, guardar os mandamentos. Guardar aqui não significa você colocá-lo num recipiente fechado. Guardar significa você gravar não só na memória, mas aqui no coração, os ensinamentos primordiais de Deus. É a condição básica que Deus colocou para Moisés, Josué, para que o povo hebreu entrasse na terra prometida. Sem guardar esses mandamentos, eles desviariam do caminho de Deus. Nesse sentido, os mandamentos são diretrizes divinas. A igreja tem diretrizes pastorais e tem diretrizes doutrinais baseadas nos mandamentos. Viver esses mandamentos é fundamental para a nossa salvação e também para vivermos como igreja neste mundo. Quando a gente aprende esses mandamentos no sentido em que a liturgia de hoje nos pede, e também teologicamente, nós vamos viver como este belíssimo salmo nos ensinou. Nós ouvimos aqui no Salmo 14 e 15 como é a pessoa que vive os mandamentos de Deus, as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. O Salmo diz, e nós respondemos no Salmo como resposta, que a condição para morarmos na casa de Deus, isto é, para entrarmos no céu, para habitarmos o Monte Santo, é viver os mandamentos. O Salmo 14 diz que quem vive o mandamento caminha sem pecado. Os mandamentos têm esse poder na nossa vida, porque a pessoa que vive os mandamentos, ela não peca, porque os mandamentos apontam procedimentos divinos. O Salmo diz também que quem vive os mandamentos pratica a justiça, é fiel a Deus. Quem vive os mandamentos de Deus não é uma pessoa fofoqueira, não solta a língua em calúnias, diz aqui o salmo que nós ouvimos. Olha que importante isso. Às vezes a gente encontra pessoas tão fofoqueiras que gostam de viver às custas de fofoca, parece que ela se sente empolgada em falar da vida alheia. Essa pessoa mostra que não vive os mandamentos de Deus. E o salmo é taxativo. Quem solta a língua em calúnias mostra que não vive os mandamentos de Deus. Quem prejudica o seu irmão, diz o salmo, mostra que não vive os mandamentos de Deus. Quem fica insultando os vizinhos, mostra que não vive os mandamentos de Deus. Quem dá valor às pessoas ímpias, mostra que não vive o mandamento de Deus. Agora, quem vive os mandamentos de Deus,
honra e respeita a Deus, diz o Salmo. Não vai emprestar dinheiro com usúria, ou seja, não vai explorar as pessoas, não vai subornar pessoas inocentes. Olha aqui a corrupção, uma pessoa corrupta mostra que não aprendeu o mandamento de Deus. Não ama o seu próximo como a si mesmo. Porque se amasse o próximo como a si mesmo, ela não subornaria um inocente. Aliás, ela não subornaria ninguém, porque o suborno é um pecado gravíssimo. E por fim, esse belíssimo salmo fecha a nossa reflexão dele, mostrando que quem age conforme os mandamentos não vacilará jamais, trilhará sempre o caminho de Deus. Por isso, Tiago, na segunda leitura que nós ouvimos, vai dizer com todas as letras: a palavra de Deus nos foi dada, nos foi ensinada, é ensinada na catequese. Como cristãos católicos, nós a aprendemos. Agora, se nós não praticamos a palavra, nós estamos enganando a nós mesmos. Aquele que não pratica a palavra engana a si mesmo. Por isso, numa outra passagem bíblica, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a palavra do meu Pai que está nos céus. Não basta a gente ter decorado no sentido do senso comum a palavra, repetir versículos bíblicos nas esquinas, nas ruas, convencendo pessoas até a mudarem de religião, porque tem uma argumentação fundamentalista. Mas se não vive essa palavra, de que adianta eu saber de cor a Bíblia, repetindo versículos bíblicos, se na hora de estender a mão a quem precisa eu sou omisso? Isso não tem sentido. De que adianta eu saber de cor toda a tradição da igreja, se eu não sou uma pessoa justa? De que adianta eu cumprir todos os rituais, se eu não vivo essa palavra? Essa é a crítica mais contundente que Jesus traz no Evangelho de hoje. Ele está sendo criticado porque os seus discípulos não dão importância a rituais vazios. Exemplo, ritos de purificação. Os judeus tradicionalistas tinham hábitos de lavar as mãos, de tomar banho quando vinha da rua, de lavar as mãos antes da refeição, de purificar bem os pratos, copos antes da refeição. Não é pecado fazer isso. Até por questão de higiene é importante fazermos isso, mas não por ritualismo religioso. E eles faziam isso, mas negligenciavam a ajuda a órfãos e viúvas, que eram os mais necessitados da época. Leiam-se órfãos e viúvas hoje a todos os necessitados, marginalizados, sofredores do nosso tempo. De que adianta você cumprir todas as normas litúrgicas, todos os rituais da missa, da tradição, e você negligenciar a ajuda ao seu irmão? Hoje tem algumas correntes na igreja que se preocupam extremamente com ritualismos, mas esquecem de viver a palavra.
Olhe o perigo que nós corremos. Devemos sim respeitar as leis, normas litúrgicas, o que pode, o que não pode fazer. Mas lembre-se, se nós vivermos isso, esquecermos de ajudarmos quem precisa, invalida-se esses ritualismos. É isso que Jesus deixa muito claro aqui e que muita gente não consegue pegar essa segunda parte. Prende-se à tradição das normas e esquece de viver essa palavra transformadora. Por isso, Jesus aqui é bem firme na sua repreensão àqueles que os criticam. Ele os chama de hipócritas. Não tem coisa pior do que pessoa hipócrita. O hipócrita é aquele que age por aparência, é aquele que faz as coisas externamente para outros virem, mas ele não é aquilo que mostra ser. Isso é terrível. E nós devemos corrigir sempre. Será que eu estou fazendo algo de fato porque eu creio nisso e eu quero apenas que as pessoas pensem que eu sou desse jeito? Mas dentro de mim há uma podridão imensa. Por isso ele cita o exemplo de lavar os copos por fora e deixar toda a sujeira dentro. Às vezes nós cuidamos só da nossa aparência externa, porque é aquilo que as pessoas primeiramente veem. Mas esquecemos de cuidar daquilo que não é visto, que está no nosso interior. E dentro do nosso interior é que são geradas as piores coisas do mundo. Aqui Jesus faz uma lista enorme de coisas bem feias que estão dentro do ser humano. E dá para a gente acrescentar a essas muitas outras. Mais de 10 nós encontramos aqui. Imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E vamos colocar reticências aí, dizendo há muito mais coisas ocultas que as pessoas não veem, escondida dentro de pessoas que são de aparências santas. Isso é terrível. Isso é hipocrisia. A hipocrisia engana os outros, mas não engana a Deus. Isso que Jesus está dizendo para nós aqui, com tanta clareza, e que às vezes nós não percebemos isso. Lembram domingo passado que os discípulos diziam, essa palavra é dura, quem poderá vivê-la? Veja aqui a dureza dessa palavra. Veja como ela é de fato muito dura, porque toca nas feridas do ser humano. Jesus não tinha medo de tocar na ferida da humanidade. Ele mesmo foi ferido por causa das feridas da humanidade, por causa das maldades humanas. Mas ele não teve medo de tocá-las e deixou como legado a todos nós, discípulos e missionários dele, a mesma responsabilidade. Deixou para vocês, catequistas, a mesma missão de tocar nessas feridas. Aqui está a nossa missão nesse mundo. Sejamos, portanto, pessoas íntegras, que vivem a fé, a nossa tradição, a nossa doutrina, a nossa liturgia, mas sejamos também pessoas que vivem a palavra, pessoas que são solidárias, amorosas, que se compadece do irmão que sofre, que estende a mão ao necessitado e que não vê maldade nas pessoas, porque dentro de si há bondade. Os nossos olhos, eles transmitem aquilo que nós temos por dentro. Aqueles que veem nos outros só coisas ruins é porque tem muita coisa ruim dentro de si. Vamos então fazer uma limpeza, uma varredura no nosso coração e vamos enxergar a beleza mesmo naqueles em que não tem tantas belezas interiores. Quem sabe nós conseguimos também recuperar muitas vidas desta maneira. Isso é um pouco
de tantas coisas e ensinamentos que essas leituras nos trazem nesse final de semana em que celebramos a missão dos catequistas na igreja, que agora tem como ministério a catequese e não apenas como um serviço na igreja. Aumentou ainda mais a responsabilidade dos catequistas. Rezemos, portanto, por todos os nossos catequistas, todas as nossas catequistas.